Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse humilde e singelo podcast sobre audiovisual. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Papo de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui num episódio especial, diferente, com os nossos amigos podcasters. A gente está fazendo um episódio para comemorar o dia do podcast, que é o dia 21 de outubro. Estão comigo nessa sala aqui nos estúdios da Televitier, Fio Rocha e Adriano Fortin, do Santa Mãe do Iso Alto. Salve, salve! Falei eu agora. É eu! Fala eu. Tá aqui também comigo Rafael Petrocco, que é do Papo de Fotógrafo. E aniversariante desse episódio. Muito que vale bem lembrado, relembrar. rapaz. Meus parabéns, inclusive. Muito obrigado, muito Quantas obrigado. primaveras, meu querido? Não, essa aí eu não conto. Deixa pra lá, deixa Muito pra bem. lá. E por último, mas não menos importante, Lucas Mota, o famoso Luquinhas, com Z. Eu tô impressionado com essa pessoa que tomou seu corpo agora, porque a gente tá gravando já há 2 horas e aí vem uma voz aqui impostada. Eu falei, caramba, quem que é esse cara? Rafa Costa, do Sala de Edição. Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo um episódio aqui com 2 partes. A gente já gravou aqui uma conversa que vocês vão ouvir agora, daqui a pouquinho, falando sobre justamente isso que a gente tá puxando aqui, esse papo sobre o podcast, sobre a criação de podcast, sobre a criação de audiovisual. E depois a gente vai gravar um conteúdo exclusivo para cada podcaster que tá aqui, que vai ser veiculado exclusivamente nos respectivos feeds, né, nos podcasts. Então, se você puder e quiser, eu aconselho fortemente você baixar também o episódio do Santa Mãe do Iso Alto, do podcast do Luquinhas e do Papo de Fotógrafo do Rafa Petrocco, para você ouvir a segunda parte deles, que é exclusiva. Ou primeira, depende da edição de cada um. O fato é, baixe todos eles e ouça que os caras são muito bacanas. Então é isso, galera. Vamos agora para a primeira parte, então, que a gente gravou, todo mundo junto, e depois eu vou ter algumas perguntas exclusivas aqui do Sala de Edição para eles na segunda parte do episódio. Galera, mas antes de a gente começar esse episódio, olha que loucura, a Movie Locadora tá lançando mais uma promoção. Os caras tão ficando doidos, velho. Parece aqueles comerciais de o gerente ficou louco. Mas é meio isso, olha só. Eles estão oferecendo, o Leandro Ferreira falou comigo essa semana, e ele falou assim, Rafa, oferece lá pros caras do Sala VIP 25% de desconto em toda a linha de lentes, câmera e luz. Ou seja, qualquer lente, câmera e luz, ou câmera, lente e luz e tudo junto, você só paga 75% do valor, tem 25% de desconto, é coisa pra caramba. E não para por aí, tem também 50% de desconto, metade, em equipamentos de movimento, que são gimbals, steads, estabilizadores, né? E câmeras 360. Então não perde tempo, corre nas mídias sociais da Movie Locadora, essa promoção só vale até dezembro de 2019, segue eles no Instagram, procura lá o telefone no site, entre em contato, manda e-mail, manda recado lá pro pessoal, dá uma aparecida lá na Vila Madalena, tem estacionamento gratuito por lá, e pega lá, cara, esse desconto que tá, né, de pai pra filho aí o negócio. E pra ter acesso a esses descontos lá na Movie Locadora, basta você ir lá e falar o seu nome. O seu nome, se você for um apoiador do Sala de Edição, o seu nome já vai estar na planilha atualizada em tempo real. Eles têm lá o registro de todo mundo que é assinante. Então basta você chegar lá, falar o seu nome, falar, opa, eu sou assinante, tá aqui meu nome, meu RG, e você ganha o desconto sem nenhuma burocracia. Mas se você não é assinante do Sala VIP, não precisa ficar triste. O Sala VIP custa aí a partir de R$ 2,90, R$ 2,90 por mês. É muito baratinho, você pode ajudar a gente. A Movie Locadora ajuda mais ainda você. E se você quiser saber mais informações sobre o Sala VIP, entra lá no nosso Instagram, tem lá nos destaques, tudo direitinho como é que você faz para ser um apoiador do Sala VIP. Também tem no nosso site, no canto direito superior, tem uma abinha lá, Sala VIP, tem todas as instruções, temos 3 planos, bronze, prata e ouro, e todos eles contemplam todos esses descontos que a gente tá falando aqui. E já que estamos falando em Sala VIP, lembrar para vocês da promoção do AV Makers também. O AV Makers que, a gente já falou aqui nos outros episódios, está oferecendo um desconto também de 50% perante o preço cheio deles, na assinatura dos cursos de audiovisual. Você vai ter acesso a mais de 4
4.000 horas de curso. Tem curso de Final Cut, de Premiere, de After Effects, de DaVinci. O Baltarejo falou que tá chegando agora o curso de Avid. Tem curso de colorização, cinema, fotografia, operação de câmera, operação de gimbal, enfim, tem muito curso. Entra lá, avmakers.com.br, escolhe lá os cursos que você mais gosta, faz uma playlist e paga lá R$47 por mês. E para fazer a inscrição, você vem falar com a gente, que a gente te passa um código maroto para os apoiadores do Sala VIP. Se você não quiser ser um apoiador do Sala VIP e quiser ir direto lá com eles, você paga 12 de 57 em vez de pagar 47. Na verdade, se você pagar o Sala e o AVMakers, ainda vai sair mais barato do que você fizer à parte. Mais um patrocinador do Sala aí que tá querendo ajudar a gente a crescer, que tá nos apoiando. A gente fica muito contente, agradece ao AVMakers aí também e agradece a todos vocês que já estão nos apoiando e aproveitando todas essas ofertas que os nossos patrocinadores estão oferecendo para vocês. Lembrando que essas duas promoções valem até dezembro de 2019. Se você tá ouvindo depois disso, fica atento, devem ter novas promoções na área, com certeza vai ter uma coisa bem bacana para você. Espero que vocês gostem dessas novidades e aproveitem este episódio que tá muito legal. Bom, mas a gente resolveu se reunir. Você deve estar estranhando aí em casa de falar, nossa, mas quanta gente participando deste programa. Por que será que essa galera se reuniu? Primeiro para fazer uma vaquinha, porque a gente tá precisando de dinheiro, né? A gente precisa aí sobreviver do audiovisual. Não é fácil. Ser podcaster é pior ainda. É muito mais difícil. E a gente tava fazendo uma vaquinha aqui para poder fazer um episódio bacana para você que tá em casa aí ouvir e aproveitar desse bate-papo. Mas a reunião se deu por um motivo muito especial, que é o dia 21 de outubro, meu aniversário. Só por isso que a gente se reuniu. Cara. É meu aniversário. Olha aí, rapaz. Olha que dia importante. O cara faz aniversário no dia do podcast. Não, é o podcast que faz aniversário no meu dia. É verdade, você nasceu primeiro também. Isso é verdade. O cara nasceu primeiro que o podcast. Ele nos manipulou só pra trazer a gente aqui pra comemorar o aniversário Ele ficou dele. quietinho e agora tá revelando Na verdade, eu fui no Wikipedia e modifiquei a data do podcast. Não era dia 21, mas eu pus só pra aproveitar o... Muito bem. Não, mas você tá no Wikipedia, é verdade. É verdade. Você tá lá, é A verdade. partir de hoje Tá na oficial. internet, é verdade. Depende. Então a Se é no gente WhatsApp, é verdade. decidiu se reunir. Então a gente resolveu reunir essa galera pra falar de audiovisual, fotografia, vídeo, edição, tudo que envolve esse mundo e comemorar esse aniversário não só do Rafael Petrocco, vulgo host deste começo de episódio, mas também do dia do podcast. E, enfim, a gente vai começar e vamos fazer pela minha esquerda. Vamos começar com a apresentação do Rafa Costa. Fala um pouquinho quem é você e o que é o Sala de Edição. Ô, galera. Salve, salve. Eu sou o Rafa Costa. Eu sou um dos apresentadores do Sala de Edição, junto com o Marcelo Ferraz, que não pôde estar presente aqui, o Abraço Carioca. pro Marcelo Ferraz. Carioca da Gema, tá lá aproveitando as praias nesse domingão. E a gente tem um podcast que a gente fala sobre pós-produção audiovisual. Então a ideia é a gente discutir a edição no mundo do vídeo, né? Como montagem, como ofício. E também como uma das partes, que é uma das coisas que eu quero trazer aqui para esse podcast, que tem se tornado cada dia mais fundamentais na vida do videomaker, do filmmaker, né? Que acabou englobando aí essa função, né? Que antigamente era uma coisa segmentada, né? Exclusiva, era uma carreira. E hoje em dia acaba que todo mundo que faz conteúdo audiovisual acaba tendo que em algum momento ou outro botar a mão na edição, né? Isso quando não ficam famosos, assim como o Rafa Petrocco, o Phil Rocha, o Luquinhas, assim, que eles terceirizam, né? Começa a pagar pra alguém editar, né? Pode acreditar que nós Mas no terceirizamos, caso cara. dos nossos ouvintes, que ainda não tão famosos quanto vocês, acaba tendo que... Então a gente fala muito sobre a pós-produção, a gente foca nisso, né? Em vários cenários, desde cinema a produções de audiovisual, casamento, youtubers... Tem um pouco de tudo, mas sempre focado na pós-produção. A gente pula agora para a que vierem em maioria para ver se eles comandam o programa hoje, né? Comanda o podcast de hoje, mas a gente não vai deixar porque são 2 contra 3. Tira para o ímpar para decidir quem vai fazer a apresentação.
O Adriano. Nós somos do Santa Mãe do Iso Alto, um podcast que fala sobre audiovisual, videomakers, filmmakers, tudo makers, e fazemos vídeos. E trazemos vários convidados, assim, nos nossos episódios, né? Inclusive o Rafa, que tá com a gente, né? O Sala de Edição, que tá com a gente. Todo mundo que tá aqui já gravou com a gente, né? A gente é um podcast que aglomera toda a galera do audiovisual. E estamos aqui desde quando? Desde ano passado, 2018, junho de 2018. Vamos fazer 2 anos em maio do ano que vem? Maio do ano que vem. Cara, temos quase 2 anos de carreira aqui. Episódio 63 Aliás, esse daqui. a gente sempre lembra disso, né? A gente nasceu quase junto, né? Foi em maio de 2018. Nós temos uma semana a mais. Uma semana. Somos o A gente lançou Santa Mãe do Iso Alto, aí eu surgiu o Sala de Edição de alguma forma lá, falou, os caras, filha da puta, copiando nós já. Eu faço isso até hoje. Se um podcast, eu xingo. Concorrente. Não, mas assim, o que eu acho, assim, dessa ideia de podcast, tava conversando com um ouvinte sobre isso, né, que ele falou que a ideia dele era montar um canal do YouTube e tal. Tipo assim, eu super incentivo a galera, porque eu acho que quanto mais conteúdo que a gente tem no audiovisual, na fotografia, em todas essas áreas criativas, mais a gente consegue subir a maré, né? Então, assim, se todos nós somos os barquinhos e a maré subir, todo mundo sobe junto. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais a gente consegue difundir as ideias, assim, né, e profissionalizar mais os nossos profissionais, né? Acho que melhor fica pra todo mundo. Adriano, um coach quântico. Coach quântico. Eu gosto de coach quântico. O problema é quando o barquinho tá furado, aí a maré sobe e ele afunda mais ainda. E aí a gente pula pro último participante, não menos importante, um cara que a gente nunca sabe do que ele vai falar, sobre o que ele vai falar, porque uma hora ele vem com um programa que inspira multidões, outra hora ele vem com um programa que fala tecnicamente de algo. O cara que, na verdade, tem 3 podcasts, né? Não, ele grava por temporadas. É um cara tão organizado que ele grava 52 episódios em uma semana e publica pelo ano todo. Mano, quando ele grava o cara em temporadas. tem temporada, velho, mano... Ele separa por tempo. Resposta. Aí ele tem um backstage do podcast, ele tem 500 títulos, né? Mas a gente vai deixar ele falar sobre isso e se apresentar, Luquinhas. Apesar de todos esses títulos aí, eu sou o que menos publica frequentemente, né? Vocês, tipo, vocês nasceram depois de mim. O meu primeiro podcast acho que foi de 2017, mas como eu posto um num mês, aí posto 2, 3 no outro mês, aí, pô, vocês estão com 63 episódios, eu devo estar com 40 e poucos episódios. Bom, eu sou o Luquinha, sou fotógrafo, sou videomaker e eu comecei o podcast em 2017, comecei com 4 quadros, aí 2 morreram pelo caminho, hoje eu faço 2 quadros só. Um é sobre audiovisual, é um tema, né, é audiovisual, eu sempre falo com alguém especialista da área, e o outro quadro é sobre uma pessoa que trabalha com criatividade, então pode ser maquiador, pode ser grafiteiro, já gravei, comediante, inclusive tá pra sair a temporada nova aí, eu gravei com um pagodeiro bem famoso que talvez vocês conheçam, mas eu não vou falar por enquanto. Mas, bom, é basicamente isso. Eu gosto pra caramba de podcast. Comecei a ouvir em 2008 com o Nerdcast. E aí eu gostei tanto da mídia que eu quis fazer também. E como vocês falaram, é muito mais a diversão do que um trampo, né? De buscar grana, etc. Lógico, com o tempo você vai acabando se profissionalizando, levando mais a sério e tal. Mas raiz... Aí a gente abandona o movimento. Que viram os vendidos. É, isso mesmo. Mas é diversão. Eu gosto de compartilhar conteúdo, principalmente sobre audiovisual. E é isso aí. Espero que vocês ouçam. Luquinhas, que ele falou do Nerdcast, que é o videomaker oficial do Jovem Nerd, né? A gente tá falando de sucesso, fama, e eu pago os boletos de R$10, ele ganha fama, ele é famoso. Ainda não então sei os boletos como... deles são maiores, né? O Luquinhas, você vai no Nerd Office, aí o Luquinhas comenta no vídeo e os caras respondem, pá. Os caras... Aí não. Você quer ver o nível da pessoa quando ela fica famosa? Os caras marcam ele quando é ele que faz a produção do produto, entendeu? O que você acha da gente responder? Qual foi a primeira experiência com podcast que a gente teve, assim? Não, acho ruim esse approach aí. Vamos curtir, não gostei não. Vamos voltar pro bate-papo. Eu me envolvi nessa vida com 14 anos... E foi bem ruim. Começa aí, Fio, então. Eu só comecei com podcast porque eu precisava lavar louça e precisava de alguma coisa pra ouvir enquanto eu tava lavando a louça. Mano, é engraçado, porque eu perguntei se tivesse mensagem agora, porque eu lembro exatamente, mano, como é que foi que eu vi o primeiro podcast da minha vida. Primeira vez, Fio Rocha, conte-nos para nós. Eu tinha acabado de assistir Identidade Born,
Aquele filme lá com o Matt Damon, tá ligado? E eu achei o filme foda, mas eu não entendi quase nada. Eu falei, caralho, o que aconteceu aqui? Que eu achei o filme foda, mas ficou muita coisa sem entender. E aí eu fui pesquisar no Google, eu tava dentro do busão, indo trabalhar, eu trabalhava vendedor na época. E aí eu fui pesquisar no Google, tipo, eu pesquisei assim, entendendo a identidade Bourne. E aí apareceu um bagulho lá, Rapadura Cast. Olha aí. Que E o isso, Rapadura é velho? de antes do Nerdcast, né? Se eu não me engano. Eu acho que Acho que eles começaram são... meio que... Não, ele é depois, eu acho, do Nerdcast. E aí eu entrei no site, lá, entrei no link, o primeiro link que apareceu, e aí eu dei play no play lá, começou o Jurandir, né? Eu já me vi ser Rapadura do Brasil. Aquele sotaque nordestino arrastado, e mano, e aí foi um bagulho mó estranho, ao mesmo tempo fascinante. Falei, caralho, que loucura. Eu vou aprender sobre o filme e eu não vou ter que ler nada, tá ligado? Vou só ficar escutando aqui. E aí eu fiquei viciado, mano. Depois disso aí eu pesquisando outros. E aí conheci todos os outros, né? Jovem Nerd, Braincast. E aí vai passando o tempo, você vai ouvindo, aí você, mano, eu vou fazer um bagulho desse pra mim também, né? A minha relação com o podcast, ela nasce praticamente junta. Eu descubro o podcast na criação do Papo de Fotógrafo. Porque a ideia era fazer algo muito presencial, né? De reunir a galera. E aí não tava rolando, porque fotógrafo, cada um tem uma agenda, cada um tira férias um mês. E aí não batia as agendas. E a gente falou, vamos conversar por Skype. E aí nessa ideia de criar um grupo para conversar por Skype, aí a Ana, que é a outra apresentadora do Papo de Fotógrafo, falou assim, cara, você já ouviu o podcast? Aí eu, não. E o Jovem Nerd tinha acabado de gravar um episódio com o Danilo Siqueira, que é fotógrafo de casamento, né? Ah, sim. Que é uma pessoa que a gente já tinha um certo contato. Aí ela falou, então escuta esse episódio com o Danilo, que é da nossa área, e então a gente já vai ter até uma ideia de como lidar com isso, pra você ver se você gosta. Aí eu comecei a ouvir com mais frequência, pra meio que preparar o Papo de Fotógrafo, que nasceu, sei lá, ele só não nasceu logo em seguida, porque a Ana, eu não sei o que aconteceu com a Ana, que ela ficou 2-3 meses ocupada, e a gente só foi gravar depois que ela conseguiu se livrar. Então, mas praticamente a ideia, a concepção dele nasceu no primeiro dia que ela falou, escuta esse aqui. E aí nasceu o Papo de Fotógrafo o dia que eu ouvi o primeiro podcast. Mas tem um negócio legal também, assim, nos podcasts, né? Porque a gente acaba meio que se unindo bastante, porque diferente do YouTube, que tem os similares, né? Pra você assistir o próximo vídeo, pra você conhecer outros canais, tipo, no podcast não tem isso, cara. Cara, ainda não existe uma ferramenta como o YouTube pra podcast, né? O Castbox, eu acho que é o que mais próximo disso, que ele chega a ter esse lookalike, né? Mas é que é muito difícil, porque ele se baseia nas palavras que estão no título do episódio. Então, vamos dizer assim, as hashtags são as palavras de título do episódio. O YouTube não, o YouTube ele começa a pensar nas relações baseadas no consumo dos usuários. Então, o usuário assistiu um vídeo de um canal X e assistiu um vídeo de canal Y, então pode ser que esses dois canais tenham o mesmo público. Eu já descobri alguns podcasts legais por conta disso no Apple Podcasts. De sugestão mesmo. Quem ouviu isso que você ouviu também tal e tal. Ele faz mais pelo usuário do que pelo conteúdo. Tanto que eu descobri uma curiosidade, aliás, mandar um abraço aqui pro Ivo da Filmicom, o Ayrton também que tá no nosso grupo, né? Aliás, a gente podia, que os caras não puderam ouvir, a gente podia mencionar, né, galera? A ideia é eles estarem aqui com a gente, também o Lucas Aldi, do Tantos Pixels, que é do nosso grupo do Podcasters do Audiovisual, onde surgiu essa ideia, né? Mas eu descobri na época o podcast da Filmicom por conta disso. E foi curioso porque foi, assim, dias antes do evento da Filmicom de 2018. E aí eu ouvi, eles estavam anunciando o evento e eu olhei no relógio, porque eu ouvi, né, atrasado, e era tipo 3 dias depois. Eu falei, caramba, ainda dá tempo. Aí eu entrei em contato com eles e tal, mas é curioso mesmo. Mas essa coisa que você falou do podcast é legal mesmo, voltando um pouquinho o assunto. Que o podcast, eu não lembro de quem eu ouvi isso, mas o podcast, a grande vantagem do podcast é que é a mídia do e não do ou, né? Eu não lembro onde eu li isso, não fui eu que pensei nisso, não. Mas a lógica do audiovisual, antigamente, né, da televisão, do rádio, ou você sintoniza na rádio tal ou na outra, ou você assiste o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, você não tem como assistir os dois ao mesmo tempo. Você assiste o Gugu, você assiste o Faustão. E hoje com os streamings, e o podcast veio antes até dos streamings, o né, você pode ouvir o Santa Mãe do Iso Alto e
o Papo de Fotógrafo e o podcast do Luquinhas e o Sala de Edição, né? E o Tantos Pixels e a Filmicom também. Quer dizer, então, isso eu acho fantástico mesmo, porque a gente tem vários podcasts, né? Eu, por exemplo, ouço de todos vocês aqui, mais alguns ainda, porque você tem ali... tanto que te brinca essa coisa que o Petroco falou de ficar com a raivinha, né? Que vocês pensaram também, o Santa Mãe, pô, surgiu Sala de Edição, não sei o quê. Eu também tive, num princípio você fala, puta, os caras estão fazendo mais ou menos igual, ainda bem que não é de edição, né? E você fica com receio de surgir alguém, surgiu o Arquipélago também falando de montagem, mas é legal porque no fim das contas uma coisa puxa público pra outra, né? E você tem mais gente ouvindo e alavancando a Depois você descobre, né? Que é uma bobeira isso que você pensa. É uma bobeira, estamos todo mundo aqui, todo mundo se ajuda. E tem outro detalhe, né? Compartilhar, ter os dois lados, sendo o advogado do diabo e também sendo o escroto. É muito bom a gente ter outras opções porque a gente vai ajustando a nossa régua. Então, quando um é melhor que a gente vamos melhorar nisso? Vamos. O outro tem uma qualidade X, tem um quadro Y, a gente vamos melhorar, etc. Isso é o lado bom. Pensando no lado anjinho, vai. No lado diabinho, o podcast que é frequente, que ele dura, é a exceção, não é a maioria. A maioria começa e larga, sei lá, antes dos 10 episódios. Então, mesmo que surja surgiu mais um, vai ser concorrente, etc. Se for pensar assim, no fim das contas, os que ficam mesmo são muito poucos. Tudo que a gente olha e a gente se inspira, ou a gente sente inveja, entre aspas, é a exceção. O cara milionário é a exceção. O cara que tem trampo todos os dias é a exceção. E tem uma coisa, Luquinhas, que assim, eu lembro que eu no começo fiquei muito assim, cara, que legal, somos pioneiros do podcast de pós-produção, de edição e tal. Só que ao mesmo tempo, cara, não tem um público disso ainda. Eu vou ter que formar esse público. Se já tivesse alguém fazendo isso, eu ia pegar o público dessa pessoa, entendeu? Não, até, por exemplo, o primeiro episódio da Filmicom foi eu que gravei. Eu que incentivei o Ivo. E eu fui o host do primeiro episódio, que é sobre... eu percebi isso aí, que era você. Era sobre a NAB. Pô, Aí se for pensar assim, tem um podcast concorrente. Pô, eu ajudei a criar um podcast concorrente. Não faz muito sentido se você for pensar... nesse lance de concorrência, etc, que eu até nem curto, até no trabalho mesmo, de ganhar grana, que eu acho que não é esse o pensamento. Não, mas é que assim, a gente trabalha numa área de audiovisual, né, tirando o Petroco, que é fotógrafo, que ele é descaminhado. Mas, ele é baixo clero, né, ele é do baixo clero. Mas assim, tipo, na galera do audiovisual tem muito isso de união, né, porque você precisa do cara, assim, pra, sei lá, pra passar o cabo, você precisa do cara pra carregar a câmera, você precisa de toda essa galera pra conseguir montar um produto só, né, diferente, assim, de outras áreas. Que vai sozinho e resolve tudo. Resolve tudo. Chupa essa. Tem filha da puta em todo lugar, velho. Chupa essa. Mas então, assim, a galera do audiovisual tem muito isso de ser unido, né? E diferente, por exemplo, do YouTube também, que o YouTube você disputa muito tempo de outros canais, né? Então você tem que ser melhor que outros canais. No podcast a gente disputa uma galera que não conhece podcast. Então, assim, quando entra mais podcasts no meio, mais galera vinculada ao assunto podcast, quer dizer que mais pessoas que desconhecem o que é podcast, que é uma coisa muito comum, né? Às vezes eu tenho que explicar que é uma rádio da internet. O Netflix do áudio. O Netflix do áudio. Então, quanto mais galera entra, mais pessoas que desconhecem podcasts também entram, né? Então, e quanto mais opções tem ali no meio... a gente tá numa fase que é bem isso, é todo mundo junto, fazer a galera entender o que é podcast e consumir podcast. Então quem tá ouvindo esse episódio tem a missão de passar a voz do podcast para uma pessoa. Não, tem que ser no mínimo 5, cara. Não, se fala mal, se quando fala mal, fala pra 3 pessoas, quando fala bem, tem que falar pelo menos umas 5, né? Exatamente. Voltando um pouco a parada do que a gente tava falando de ter, você falou do né, não, e ao invés do ou, tipo, a gente pode ter um monte de podcast favorito. Um fenômeno que acontece também, que é muito interessante, é porque às vezes, pelo menos isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, eu gosto de ouvir opiniões do mesmo assunto de vários podcasts. Sim, aconteceu isso agora com um episódio que a gente fez do Bacurau, que foi um baita filme, não sei se vocês assistiram, e ganhou Palma de Ouro não, ganhou a indicação do júri lá em Cannes, e a gente entrevistou o editor, mas eu fui atrás e até hoje eu tava ouvindo mais um que eu achei, do Cinema na Varanda, que eu não conhecia. Não sei se você conhece esse podcast, mandar um abraço pro pessoal lá. Não ouço todos, mas assim, às vezes passa ali pra... Mas eu já tinha indicado, eu ouvi 5 podcasts diferentes, mais o que a gente sobre fez. O mesmo assunto, e né? E mais sobre o Bacurau. E é legal, porque cada muito louco. Teve um até aborda de uma maneira, com um dos personagens do filme, que era o DJ lá, o DJ Urso, que na verdade, na vida real, ele é um DJ famoso lá em Recife. E aí, na perspectiva do cara, ele contando
Então teve com o diretor, teve com no outro podcast teve com o DJ, o meu eu peguei o editor, em outros o pessoal só critica, não entrevista ninguém, fica mais livre. É bem isso que você falou, é bem legal. Aconteceu com o Coringa, eu assisti o Coringa. Mano, Também, foi louco. também. Primeira coisa que eu fui abrir o meu... Coringa, o Joker, o palhaço. Eu tava segurando, cara, porque eu assisti ontem. Então, Eu tava defasado, saí agora tem do mais uns filme. 5, 6 podcasts pra ouvir. Então, eu assisti, eu ouvi o Jovem Nerd, que saiu sexta, eu vi o Rapadura Cast e tô esperando sair o cinemático, esperando sair, com certeza, o Matando Robôs Gigantes, que eu sou Cinemação, deve- acho que é apaixonado. Animação é massa. Eu quero ouvir de todos, porque é muito louco você ouvir a opinião dos caras, tá ligado? Você ouvir os caras falar. Mano, o podcast é uma mídia muito foda, velho. Mas É- você tava falando, eu lembrei agora, você tava falando da primeira vez que a gente ouviu, né? Eu lembrei agora, foi por causa de Lost, cara. Nossa, quem assistiu Lost na época certa, com os podcasts no momento Foi certo, foda. foi a melhor. Foi foda. Hoje não tem mais Não tem, graça. é. Hoje não comprava dá, aquele mano. Vestia, velho, aquela Lost, ele revistinha de foi guia. uma revolução Foi tudo, da cara. série. Foi de tudo. séries, né? Antes eu só assistia a série na televisão, aí de repente você podia, quer dizer, era de televisão também, mas ninguém tinha tal da ABC, aí a gente baixava RMVB, gravava em DVD Legenda e tal. embutida. Só que aí é isso, você juntava os amigos pra ver e depois você entrava em blog pra... Mano, era fórum, blog, podcast, tudo. Eu lembro do Dude We Are Lost. Não, esse era o clássico. E aí Acho que ele eu- virou ligado em série, se eu não me engano. Então, o Dude. eu, Acho. eu não sei, eu sei que lá, ou nesse ou em outro, eu lembro que eu dei play também nisso que vocês falaram de... Não lembro quem falou aqui, que deu play também. Ah, você, o Phil, no Rapadura, né? Foi assim também, que eu tava procurando pra saber mais, porque tinha muito easter egg em Lost, mistério e tal. E agora me ocorreu, eu lembrei disso. Deve ter sido lá por, sei lá, 2005, 2006... No YouTube não tinha ainda, a gente procurava muito, né, em blogs, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi em 2008, 2009, não lembro agora, e foi o episódio A História da Terra, do Jovem Nerd, que era bizarro, porque não é um episódio que você vai assistir, tipo assim, um Coringa, um episódio pop. Aí eu fiquei nessa daí, igual você. Nossa, tipo, caramba... 2 horas dos caras conversando algo da hora. Não é estranho, é muito isso é estranho. estranho, Porque velho. o rádio é igual, mas Sim. o formato não é. Então Não, o rádio não é a galera é trocando outra ideia parada. descontraída, é o cara quadradão. É que sabe um negócio legal no podcast? É que você consegue conhecer coisas, descobrir coisas que você não estava procurando. Então, por exemplo, quando você vai no YouTube, muitas vezes você tá procurando aquela coisa específica. Então, sei lá, eu quero saber sobre o obturador da câmera e tal, não sei o quê. E tipo, aí você vai lá e pesquisa. Mas você tem que saber ter um conteúdo básico pra saber o que você vai pesquisar. Agora, em podcast, tipo assim, é uma fala, assim, de alguém, assim, é que ela é, tipo, uma frase que, assim, muda totalmente o jeito de você pensar ou a técnica que você usa, aí você vai procurar atrás, vai querer saber, mas assim, o podcast eu vejo muito disso, assim. Eu comecei ouvindo podcast também por causa do Jovem Nerd, porque eu assim, pra quem me acompanha no Instagram, eu jogo muito board game, né, tipo aqueles, é tipo War, assim, mas não, cara, é muito Nerd massa, alert. assim. Board game que a gente fala, normalmente é os mais modernos, né, então, Dixit e uns outros jogos assim, né, Seafall, que eu tô jogando, que é Legacy, muito massa. Zombicide, muito massa. Aí, o que acontece? Eu jogo muito board game e eu gosto também de RPG de mesa, só que a galera que eu jogo não gosta de RPG de mesa. Aí eu, cara, eu preciso achar uma galera que gosta de RPG de mesa. Aí fiquei googando lá, Natal, não sei o quê. Aí achei lá, Nerdcast RPG. Aí eu vi, cara, foram tipo, sei lá, 6 horas assim de uma aventura dos caras. Eu falei, nossa, mano, que da hora, animal, velho. o RPG dos que da caras. hora. Já ouviu, tipo, já eu me ouviu, Petro? senti ali no meio, E aliás, velho. falar em board game em Nerdcast, tem um episódio, saiu agora há pouco, eu já não sei mais as playlists que eles têm lá no YouTube, mas eles foram visitar a maior feira de board games lá dos Estados Unidos. Cara, é animal o vídeo. Tem uma meia hora ou 40 minutos e eles dando um rolê lá. É tipo um Brasil Game Show, só que de Só jogos de board tabuleiros. games, cara, é assisti. bizarro. Aí eles estão andando lá, de repente tinha uns caras jogando... Que eles têm um tabuleiro lá, personalizado deles, do Zombicide. sim. E aí tinha uns gringos jogando. Aí eles param o gringo e falam, então, esses caras aí somos nós, né? O cara... o cara da capa e tal. Mas é muito legal, o episódio é muito bom, muito bom. Pra vocês, qual que foi o maior desafio antes, assim, de produzir, de elaborar, de pensar no nome, por exemplo, ou de como colocar isso no ar? Vocês tiveram muita dificuldade, ou talvez porque a internet hoje é tão difundida e tem tantos podcasters aí pelo Brasil falando de diversos assuntos, foi fácil criar, assim, surgiu de uma necessidade de vocês, Cara, ou de pra uma mim- vontade? Pra mim foi um clique que deu, caiu uma ficha. Porque, na verdade, eu tinha entrado em rádio e televisão na faculdade por causa de rádio. Eu sempre gostei de rádio.
e depois em 2004 eu tranquei a faculdade, porque eu descobri que tinha uma escola chamada Rádio Oficina, que dava curso de locução de rádio. E aí eu fiz o curso, adorei e queria trabalhar com rádio, mas aí na época, 2004... enfim, as rádios estavam em decadência, até hoje, né? Você pega, tem 5, 6 rádios aí que você... A gente não ouve mais rádio, sei lá, eu não ouço mais rádio, cara. Eu ouço o jornal na rádio. Eu já vi E aí, porque tem no aí YouTube. veio o vídeo, veio edição e tal. Então, quando passou muito tempo, e aí eu cheguei a ouvir esse podcast que eu falei lá do Lost, mas aí também foi uma coisa muito jogada, porque não tinha agregador, não tinha coisas que te facilitassem. Tinha que abrir o computador, baixar numa internet lenta, discada, guardar num pendrive, tinha que ter um player. Se não tivesse player, você tinha que ouvir no computador e acabou. Não tinha pra ouvir na rua. A gente não tinha celular, né, gente? Era uns Nokia tijolinho com o jogo da cobrinha. Hashtag entregando a idade. Aí eu... Total. E aí eu quando eu me liguei nessa popularização recente do podcast 2016, 15, pra mim, né? O meu intuito era achar alguma coisa sobre edição. E aí eu fucei muito e não achei nada. Eu falei, bom, então eu vou fazer. Eu tenho tudo na mão, eu sei, eu vou fazer. E aí é questão de, sei lá, pegar uma hospedagem, dar um Google lá, ver como é que faz e colocar no ar. Tem a parte do TI, né, que a gente tem que aprender. E aí foi. Cara, do Santa Mãe do Iso Alto começou, o Theo Fio pode falar um pouco melhor, né? Começou com um grupo, eu nem participava do grupo, né? Eu entrei já lá no 9º episódio, 8º episódio do SMIA, mas era um grupo que chamava Santa Mãe do Iso Alto, né? Tipo uma brincadeira lá do Gabriel. Vou mandar um abraço aí pro Gabriel Nasco, que é o Gaguinho de Ilhéus. E aí ele fez esse grupo no Instagram, na real. Ele começou a seguir várias pessoas de audiovisual do Brasil todo, aí fez esse grupo no Instagram e me enfiou lá no meio. E aí esse grupo do Instagram virou um grupo do WhatsApp. E ele que inventou esse nome, né? Santa Mãe do Iso Alto. E eu já achei fantástico esse nome. Eu curti também. Mas, na verdade, o esquema do Santa Mãe do Iso Alto vem antes até. Porque dessa minha paixão de podcast, de querer fazer o que as pessoas que eu ouço, que eu ouvia, eu gostava e eu queria fazer uma parada parecida. Né? Eu sempre tive essa parada Você comigo. tinha um podcast, né? Em 2017, você criou o Shootcast. Né? Eu criei o Shootcast, que a ideia era falar sobre fotografia e vídeo também. Não sei se vocês conhecem o Marcos Fraresso. Mas o podcast morreu que nem a ideia do Luquinhas, né? Tipo, se não passar do 10º episódio, não morre. Passou do 2º, cara. A gente gravou 2. Mas assim, muito culpa de falta de disciplina mesmo. Tipo, tá ligado naquele calor? Não, vamos fazer, papá, fizemos. E aí o 2º episódio, o 3º, vamos ver, né? Aí foi desencanando, enfim, não rolou. Aí agora no Santa Mãe do Iso Alto, eu ficava falando pra galera no grupo, eu sou louco pra gravar um podcast, sou louco pra gravar um podcast. Aí tá ligado quando sua mensagem começa a subir e ninguém responde? E aí teve um dia que eu simplesmente parei e... Foi lá e fez. E fiz. Um dia você foi lá e escreveu up, pra ver se voltava a conversa. A conversa no grupo. Aí eu simplesmente falei, galera, estou começando agora a gravar um episódio do podcast. E aí a galera, não, sério, aí entrou uma galera pra gravar. Gravei, mano, a gente gravou de tarde, à noite, o podcast tava publicado. Cara, falta do que fazer, né? Tá sem trampo, é isso aí. Exatamente, tá no mesmo tava dia. lá procrastinando. E aí a galera não acreditou, caralho, mano, como assim? Eu falei, mano, vamos fazer a parada, velho. Só que aí foi o mesmo esquema, cara. Eu comecei a sentir de novo esse negócio de, tipo, no começo, mano, era um por mês. Passou 3 meses e a gente não lançava episódio. Eu lembro dessa época aí. Então, e aí é foda, porque você tem Foi a época que ele ficou feliz. Ele falou assim, os caras lançou ficava, junto comigo, mas já largaram. Não vai lançar não. Mas aí os caras pegaram e colocaram o semanal antes que a gente, cara. Disparou o número lá, já estão em 70 e Tinha um tantos. voodoozinho assim com o logotipo de vocês que tava cheio de Com a carinha do furinhos. filme e do Adriano. E aí, o que a gente fez? A gente montou essa ideia do grupo dos apoiadores, tal, que a gente tem no PicPay. E, cara, isso deu um burst tão grande, porque, assim, a gente só tirava dinheiro do bolso. Porque todo mundo que tem podcast que sabe que sai caro, né? Porque você tem que pagar. Não é YouTube que você sobe ali o vídeo já era, né? Não, você tem que... servidor, site... você tem que pagar, tipo, o servidor que você vai hospedar o seu podcast, você tem que pagar, por exemplo, se tiver um site, porque senão a galera não vai conhecer, então você tem que pagar a hospedagem do site, né? O domínio do site. Você tem que pagar, se tiver edição, tem que pagar a edição. Cara, então é só grana que ia. E aí começou essa galera dos apoiadores, cara. Aí deu um burst assim. Eu falei, mano, vamos terceirizar. O Fio falou pra mim, vamos terceirizar a edição, tal, não sei o que. A gente chamou o Pedrão, tal. O Adriano agora também tá com a gente, editando. E, cara, essa parte assim de você conseguir fazer a gravação e os apoiadores ajudarem a gente a conseguir Isso manter dá um gás bom, né? as edições, né? Porque, assim, querendo ou não, eu e o Fio, a gente também tem o trabalho à parte, né, do podcast, né? O podcast toma bastante tempo, porque é respondendo, gravando e tal, mas conseguir desatrelar a parte de edição, cara, ajudou demais, mas o começo até o
Não, 20º pouco, né? Foi a gente só fazendo sozinho. Foi. 28º, O acho. maior problema do criativo é delegar a função, né? A gente fica muito preso àquilo que a Demais, gente faz, porque a demais. gente fala, não, só eu consigo fazer, eu que vou fazer o melhor. Né? Essa é a maior Se dificuldade. desprender disso é foda. Mas o Luquinhas é o criativo, o Luquinhas faz tudo. Ah, faço. Ele grava, edita, publica. Não paga os boletos, conta no vermelho, nome no SPC, aí vai Cara, indo. você acha que você é o único... Não, o Lucas Aldi também, né? Mas agora ele conseguiu um sócio lá, eu acho. Mas você tá sozinho, né? Sozinho. Eu tenho os apoiadores que ajudam a pagar essas contas que nem o Não, mas Mariano é produzir a parada. Mas produzir porque a sozinho. parte da produção também é foda. E como é que foi pra você no começo? Assim, eu tava sem rumo, não sabia o nome, não sabia o que fazer, o que gravar. O primeiro episódio eu gravei com a minha esposa, a Nath, a gente falou sobre o filme da Eva Green, que é das Crianças Peculiares, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome desse filme. A mansão das... Alguma coisa assim. E eu gravei no dia que eu fui fazer endoscopia. Então eu saí bem louco da endoscopia. Tem até o vídeo no YouTube, depois eu mando pra vocês. E aí eu gravei o podcast falando da endoscopia, como foi, a gente zoando e tal. Essa foi a primeira versão. E aí eu tinha criado um nome muito ruim que chamava Plog, que era do vlog, só que em vez de vídeo era de podcast. Aí eu gravei umas entrevistas na Comic Con, gravei com o Jurandir Filho, gravei com um amigo meu que é quadrinista, que tava lá, e virou o Plog. Eu postei esses episódios e tal. Só que aí depois eu fui, não tá tão legal, não dá pra produzir uma sequência de episódios iguais, tava perdidaço. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou chamar com o nome super criativo, que é o meu nome, podcast do Luquinhas, beleza? E aí eu criei 4 quadros pra ir experimentando. Então um quadro eu falava sobre coisas que eu gostava, por exemplo, o Dia das Crianças, tem 2 episódios, tem o episódio especial sobre café, que eu fiz uma entrevista, aí tem outro quadro que era bem experimental, que eu fiz um mini doc, sobre racismo, com depoimento de negro sobre como era a infância deles. Aliás, esse episódio é muito bom. Obrigado. É muito bom mesmo. É um dos que eu mais É bem legal. curti ter feito. E aí... O primeiro que eu falei, achei o formato é o BTS, que é o de criatividade, de arte e tal. E aí depois que eu fui fazer o de audiovisual mesmo. Então eu não comecei falando de audiovisual. Eu fui encontrando esse caminho. E uma coisa que eu levo pra vida, em qualquer área do que eu preciso escolher, a melhor forma de você achar um caminho é você ir fazendo. Porque você vai fazendo, putz, aqui não faz sentido, vou pra esse caminho, esse aqui não é legal. E aí você acha e aí você vai. E você, Petroco, quando é que caiu a ficha? Os desafios? Cara, desafio, acho que a gente tinha alguns podcasts de fotografia, mas sempre em inglês, né? Porque acho que essa galera... É porque o de vocês, só contextualizando, vocês vieram bem antes, né? Vieram 2000 São 6 12, anos já. isso. A gente tá indo pro 7º ano já. Então ele nasceu assim, no Brasil, que a gente tenha conhecimento... você ainda pegou a época bem vazia do podcast. Ainda era mato. A famosa Não vazia frase. do podcast em si. Eu acho que o podcast já tinha se Mas estabilizado não o bom como que tem mídia. hoje, né, cara? Eu acho que o podcast, o que a gente aproveitou no momento é que ainda não existiam muitos podcasts nichados, né? Entendi. Eram sempre de conteúdo gerais, né? Nerdcast. Era bate-papo de bar, né? Essas coisas de conteúdos gerais. E na fotografia, que a gente tinha conhecimento, tinha 2 ou 3 aqui no Brasil, mas que já eram muito antigos e que já não produziam mais conteúdo. Um era sobre equipamento, era técnico, muito técnico, e outro que a galera começou a gravar e não continuou. E a gente pegou, acho que talvez esse gap, assim, de não ter ninguém produzindo em português, né? E aí a gente acabou criando o Papo de Fotógrafo. A maior dificuldade no começo foi encontrar uma maneira de se fazer, né? O nosso jeito de fazer o podcast. Porque, querendo ou não, a princípio era muita conversa, tanto que a gente recebia algumas reclamaçõezinhas de que eu exagerava nas piadas, às vezes não deixava o cara concluir a resposta. Todo mundo teve isso. E Rapaz aí bem-humorado. eu fui aprendendo a lidar com isso, o momento certo de fazer a piada, às vezes de não fazer a piada, de deixar passar aquele timing. Então acho que esse foi a gente foi aprendendo com o nosso público. Então eles começaram a ouvir, davam feedback e a gente melhorava um pouquinho. Aí eles ouviam, davam feedback e a gente melhorava um pouquinho. Então foi muito aprendizado, assim, dificuldade. Foi um momento que a gente falou assim, tá, e agora? A gente passa a semana inteira produzindo Papo de Fotógrafo e deixa o trabalho de lado ou não tem trabalho. Essa é a a parte gente difícil. precisa começar a ganhar dinheiro com isso. E aí a gente chegava nas empresas, os caras falavam, eu gosto do seu conteúdo, mas se eu precisar anunciar, você emite nota? Aí eu não, então eu não posso anunciar. Caramba, cara. Aí eu falava assim, tá, e se eu emitir nota, você anuncia? Ele, anuncio. Aí tá bom, então vamos...
Aí uma pessoa de fora, né, do nosso núcleo, assim, falou, cara, eu gosto muito do projeto, né, a minha especialidade é ser empresário, empreendedor, gosto muito do projeto, se vocês aceitarem, eu entro como sócio, a gente abre uma empresa e eu cuido da parte administrativa. Então, tudo agora eu tenho que perguntar se eu posso gastar, porque antes tinha, sei lá, R$300 na conta do programa, vai ter um evento não sei o quê. Quanto custa pra ir? R$300. Mas tem R$300? Tem. Bora. Então vamos. E, tipo... Quando não tira do bolso, né? O Smith fez exato. muito E disso. esse cara agora não. Ele fala, Vai tá, gravar no você... estúdio? ele fala, você Vai ter vai? que pagar o Vou. estúdio? Vou. Bom sinal, né? O cara pelo jeito aprovou, né? O de hoje. Não, e ele chega e fala assim, ele fala, tá, o que vai trazer de retorno? Tal coisa. Então beleza. Agora, Então... Pelo menos a gente agora tá eu me senti trazendo importante. retorno, né, rapaz? Olha aí, Luquinhas, seu tamanho. Não, não tô falando de hoje. Sala Não tô edição. falando de hoje. Hoje eu entendi. Hoje você não falou pra ele, né? Não, ainda não. Eu acho que o nosso desafio maior é fazer as empresas entenderem o quão poderoso é também o podcast. Tanto quanto o eu acho YouTube. que isso né? vai acontecer, mas ainda vai levar um tempinho, né? Aconteceu comigo, chegou uma grande empresa, totalmente ligada com edição, queria um criador de conteúdo, de edição de vídeo, com mais de 10 mil seguidores no Instagram, e que só falasse disso. Eu falei, pronto, lindo, né? Uhum. Perfeito, mais preciso impossível, sniper, né? Aí foi entender que a gente era podcast. Mas pô, você não falou que era criador de conteúdo? O que é podcast, cacete? Mas a pessoa, pra ela, criador de conteúdo era youtuber. Entendi. Então, tem essa coisa, bem porque ele falou. A gente ainda tá vindo numa mídia que ainda não né, as marcas acho que ainda não entenderam. Estão num processo de entender o que é, enfim. Então eu queria puxar a galera aqui, vamos bater um papo assim, exclusivos aqui, porque pra quem tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo em todos os outros podcasts, né? Então tá ouvindo esse áudio nos outros podcasts. Até aqui, né? Até esse momento. A partir de agora começa a diferenciar, né? Então no Papo de Fotógrafo vai falar de um assunto, no Luquinhas de outro, no Santa Mãe do Iso Alto de outro e no Sala de Edição de outro assunto. Porque Então a gente quer que vocês ouvam todos os episódios, mano. ouva tudo. Todos os podcasts. Mas a Estamos ideia é pagando essa caro no mesmo. estúdio aqui. Então bora nessa, galera. Uou! Uou é pra tipo cortar. Ok. Aí eu ponho na edição Eu vou um entrar com esse silêncio, um uou grilo. aí. Faz isso, por favor. Galera, chegando aqui então no segundo momento, a gente teve essa conversa aí até agora muito bacana sobre o início dos podcasts, o porquê que a gente faz podcast, cada um pôde aí apresentar os seus episódios, seus programas, né? Se você não conhecia ainda algum deles, já tá conhecendo e repito aqui que vale muito a pena você seguir todos eles aí nas mídias sociais e também ouvir os episódios dos outros podcasts que são muito legais. Mas vindo agora pro assunto de edição, pós-produção. Eu queria saber de vocês, eu já dei uma cantada na bola aqui previamente, como é que vocês lidam com a edição, né? Acho que o único podcast aqui de todos nós que é mais nichado ali no audiovisual, a gente tem as partes, né? A pré-produção, a produção e a pós. E a gente fala muito sobre a pós, né? Praticamente só sobre a pós, né? Vocês falam mais sobre o todo, né? Sobre a pré, sobre a própria produção em si, a captação. O Rafa Petroco, na verdade, é fotógrafo, mas eu sei que você também filma, você também faz algumas coisinhas de vídeo. O Luquinhas aqui, que é o nosso... A atração do dia, né? o filmmaker oficial do Jovem Nerd. Tão atração que ele é o único que tá de amarelo. Ou seja, dentro do estúdio é só ele que dá pra ver. Brilha, é um brilho natural aqui. Um brilho de suor, né? Na verdade, o óleo escorrendo. Mas eu queria saber de... Então, aproveitando que a gente falou do Luquinhas aqui. Luquinhas, como é que você lida com a edição? Qual é o seu contato com a edição? Como entrou a edição na sua vida? E como você enxerga a edição hoje entre as etapas do seu trabalho? Quando eu entrei no audiovisual, eu fazia muitas coisas, né? Foto, vídeo, assim como a galera que chegou ali depois dos anos 2010, por causa da 5D, da SLR, que pôs os fotógrafos para filmarem, a galera que era amadora também tinha um acesso à cinematografia mais cara de cinema por causa das lentes e tal. Eu entrei com essa galera, e aí essa galera começou a editar e gravar, editar e produzir, entregar, fazer tudo, que é como a gente tá hoje no mercado dos videomakers mesmo, de modo geral. Mas eu comecei mais gravando mesmo e trazendo o lance da fotografia pro vídeo, e a edição eu conheci a edição de assistir filme, que é algo que eu sempre gostei. Inclusive o meu primeiro clipe, que é de 2011, foi um amigo meu que
Inclusive tem um episódio do meu podcast que chama Editando Reality Shows, que é com ele, que é o Falcade. Ele editou o meu primeiro clipe. E ali eu dei uma olhada assim, nossa, a parte prática, né? Porque eu fui direcionando, eu tinha noção do que eu queria, do ritmo, mas eu não sabia executar. E ali, vendo ele trabalhar, eu gostei bastante. Comecei a fuçar no Sony Vegas na época. Não sei se vocês já editaram no Vegas. A galera usa o Vegas até pra editar podcast, né? Sim. Louco isso. No Vegas é velho. E aí eu gostei muito desse lance de edição, fiz curso, estudei, fui atrás, mas o meu lance da edição é muito mais do cinema, da história, do roteiro, do que dos efeitos. Tanto é que se você me entregar... Eu nem pego, tipo, um fashion film, um vídeo de viagem pra editar, que tem que colocar aqueles monte de transições e tal. Eu gosto muito mais de editar clipes, de editar... A montagem, uma história. Eu vi um vídeo do Gaveta esses dias que ele diferencia muito isso aí, né? Tipo, que a galera às vezes confunde, acha que um monte de VFX, um monte de efeito, um monte de transição, não sei o que. Como que você fez pra editar esse vídeo? Então, editar é o corte, você contar a história dele. Exato. Tem a outra. Inclusive, eu editei um média-metragem esses dias e... É verdade, né? Você lançou um filme, né? Foi pro YouTube, teve um lançamento no cinema, que é de um youtuber, o Lucas Rangel, mas Depois a gente fala que ele é estrelinha, ele fala que não. E aí eu tive a experiência de editar uma ficção, que é algo que eu não tinha feito ainda, mas o resultado ficou muito bom. E do editor ter o controle da atuação, ter o controle do ritmo da história. Às vezes a história fica mais lenta ou mais rápida por causa do editor. Às vezes o ator fica melhor por causa do editor. Tem até um curso que eu fiz do Daniel Rezende, diretor do Turma da Mônica. Dele? Fiz um curso com ele. Bacana. E ele fala isso, que ele tem vários atores que deveriam agradecer ele, porque ele melhorou a atuação dos caras, sabe? De ter ritmo, de ter emoção, de ter pausa dramática, tudo de edição. Timing, né? Então, essa é a minha experiência com edição. Hoje eu faço edição, cortei algumas outras coisas que eu fazia de videomake, mas a edição ficou um negócio que eu gosto bastante de fazer, mas como eu disse, montagem mesmo, né? Não firulas e etc. Não sabia desse seu lado, não. Bacana saber. Tem referências boas aí também. E pro Jovem Nerd você só filma, você não edita. Ah lá, caiu no assunto, tá vendo? Tava esperando o gancho. É que ele pode colocar a hashtag Jovem Nerd. Aí já chama a galera pro episódio. Jovem Nerd, marca Nerdcast, ele no episódio, Jovem Nerd. O empreendedor, cadê o empreendedor aí, cara? Não tô reclamando. Tá pagando de empreendedor não aí. Tô reclamando, tá justo, também acho. Tá justo, né? Então tá bom. Eu só chamo pessoas, eu convido pessoas pro Papo de Fotógrafo sempre com uma segunda intenção. Já convidei Danilo Siqueira, que é o fotógrafo que acompanha o Jovem Nerd nas coisas pessoais. Já conversei com o Léo do Radiofobia. Tô marcando com o Luquinha. Você acha que eu quero chegar onde? Rapaz, empreendedor nato. Mas aproveita que você pegou aí o microfone e nos interrompeu aqui. Me fala, Rafael Petrocco, Papo de Fotógrafo, você tem edição na sua vida? Como entrou edição na sua vida? Conte para os nossos ouvintes. Na vida não tem, mas que eu queria cortar uns pedaços da vida pra não contar aí, queria. Não, eu acho que eu talvez aqui seja o que tenha menos contato com a edição em si, né? Do processo de sentar no computador, abrir o Premiere ou qualquer outro programa e editar, assim, cortar, enfim. Mas você tem seu canal do YouTube? Mas calma, também. Ainda não é uma coisa que... Mas é você que edita o canal do YouTube? Eu tento. Na verdade, sim, edito. Corto, né? Eu dou giletezinha lá no bagulho e pronto. Isso é editar, né? Montagem é outra coisa. Eu cortar um pedacinho que ficou ruim, isso aí eu sei fazer. Isso aí... E você curte? Cara, não. Veio por necessidade. Por necessidade. Ninguém se oferece, eu tenho que fazer mesmo, porque dinheiro não tem pra pagar. Mas esse o dinheiro que eu tenho pra pagar, eu pago um boleto. Eu tava falando no papo agora há pouco, agora não lembro em qual podcast eu tava falando isso. Então vocês ouçam aí os outros pra saber. Mas é isso, às vezes, né? Às vezes não... Agregou, né? A edição, assim como a captação agregou pro editor e a edição pra quem capta... E nem sempre o cara queria fazer aquilo, né? Não, é assim, eu Mas acho que... Mas você hoje se vê obrigado a fazer, né? O obrigado a fazer no sentido mais de... Né? Assim, tipo, eu quero fazer, preciso, não tem condições de... Porque eu acho justo se eu, a partir do momento que eu não sei fazer e vou chamar alguém pra fazer, se não for combinado, tipo, é um projeto, você topa fazer parte do projeto, agora eu não tenho dinheiro... vamos ver o que dá pra fazer juntos e o cara aceitar. Acho que tem que sempre eu parto com a proposta e a pessoa me responde se ela aceita ou não. Não meio que obrigar, enfim. Mas eu acho justo pagar, né, por isso. É um tempo, um conhecimento que faz total diferença no resultado final. E eu acho importante a gente valorizar isso. Do mesmo jeito que se alguém me chama pra fotografar, eu espero que no mínimo ela reconheça o meu trabalho e me pague por isso, porque é um tempo que eu tô me dedicando a fazer isso. Mas enfim,
Mas uma certa forma de ter esse primeiro contato, de entender como funciona um pouquinho, nem que seja o mínimo a ferramenta, e ter até pelo processo do conhecimento da fotografia, porque na fotografia também existe a edição, de eu saber o que é bom, o que é ruim, me dá uma percepção de como eu posso fazer o antes, né? De como eu vou captar isso antes, e de saber se o cara que tá envolvido no projeto, ou se eu vou pagar para ele fazer isso, se ele realmente tá fazendo um negócio de boa fé. É igual a história do mecânico, né? De você levar o carro. Qual é a história do mecânico? Não, você nunca sabe se o defeito que o carro tem é o que o mecânico tá falando ou se ele tá te enganando. Pois é. Que é a mesma coisa que um editor. Se o cara tá... Se você não souber como funciona a ferramenta... É importante, né? Não, saber os passos o mínimo, pra poder cobrar, né, o mínimo. Se o cara falar pra você, eu levo 20 horas... E aí você olha lá e fala, pô, mas ele leva 20 horas pra fazer 3 picotes lá com a Gillette? Como assim, né? Você tem que saber se o cara realmente tá agindo de boa fé com você e se realmente o que ele tá te cobrando ou o que ele tá te falando ali é verdade. Então acho que, pra mim, ter esse primeiro contato de fazer pequenas coisas, cortezinhos, eu até tô inserindo uns gráficozinhos de efeitinhos assim. Umas transições, letrinhas. Agora com aquele negócio da Adobe, você faz o download do templatezinho que você altera o texto, assim, é uma coisa que agrega e acaba me mostrando o quanto que eu tenho que dar de valor se eu for trazer alguém pra me ajudar nesse projeto. Então, por mais que a gente fale, não gosto ou não tem... Quando eu vejo os caras que fazem, por exemplo, eu vejo uma timeline do Gaveta... Ali é loucura, né? Aí você Você chora. fala, meu Deus do céu, eu até não dor de quero cabeça nunca de ver olhar. isso aí. Eu até brinco com os pessoal de casamento, porque a timeline não deixa de ser muito diferente, né? Do cara pegar 3 segundos de um take da noiva entrando e depois pegar de um outro ângulo e a reação de uma criança e ter uma música que bate bem no corte, você E fala, nada meu... daquilo aconteceu no mesmo tempo. Nada, e aí foi uma porcaria o casamento, na verdade. E você olha o vídeo e você fala, ô, louco, meu! Né? Que casamento que esse cara filmou que eu não Poder da tava? edição, né, cara? Poder da Então, edição, cara. mas e aí é a questão da valorização. Por mais que, de repente, no processo seja fácil, que é só corte, por exemplo, da criatividade do cara de mudar a cronologia do processo, de escolher a música certa pra fazer o negócio se tornar o que é impactante como se tornou. Então eu acho que conhecer um pouquinho da ferramenta me traz eleva um pouco o meu nível justamente pra valorizar o trabalho desse cara, porque não é só simplesmente é a mesma coisa pra um cara que vai editar a foto, né? Não é simplesmente entregar o cartão e falar, eu já fiz a parte mais importante, agora é só mexer na exposição e dar um cropzinho é fácil. Não é. O cara pode transformar o resultado daquilo. Mas tem uma qualidade que eu acho muito grande da galera que vem, assim, de foto pra fazer vídeo, que é ter essa visão fotográfica, né? Porque eu acho que aqui, ó, o Luquinhas, o Fio, eu, o Rafa, a gente veio de música, né? Então a gente tem noção de timing, tem noção de, tipo, aonde que vai cortar, qual que é o momento que vai dar mais impacto. Só que ter essa noção de foto, né? De como que vai ficar a composição da imagem e tal, eu acho muito importante. É que a gente tá falando do seu YouTube, né? É um quadro até um pouco mais simples, mas você já percebe a composição das coisas que você coloca Tem atrás. 3 fotógrafos fazendo quadro, né? A primeira, né, passa mais tempo decidindo como é que nós vai fazer o cenário do que filmando. Eu sinto isso na pele, moléstia à parte, eu edito bem música. E a galera que não é de música acaba editando sempre nos beats, que é o mais fácil de você perceber. Só que a música tem timing, tem silêncio, tem tantas coisas que você Não, e às consegue vezes o pôr. cara não consegue acertar nenhum beat, né? Então, às vezes nem o beat ele Não acerta. tem noção de ritmo, Então, assim, isso ajuda muito. uma né? dica pra quem quer ser um bom editor, um bom montador, é pelo menos ter uma noção de ritmo, de música, porque isso muda completamente. Muda Luquinhas, bastante. isso faz tanta diferença, cara, que a galera que tá lá no nosso grupo do PicPay, tá no grupo secreto lá do Facebook, e às vezes eu faço algumas lives editando, né? A galera tá lá e tá vendo como é que eu edito. E eu edito um vídeo pra uma balada que eu crio uma música. Inclusive eu produzi música As eletrônica, músicas do né? SMI é tudo suas, praticamente. As trilhas são todas minha autoria, então... Põe no Google Drive para baixar e usar também. Mano, é louco porque eu tenho uma noção, assim, gigantesca de música, de tempo, e eu manipulo todas as músicas de todos os vídeos que eu vou fazer. E é tão importante que a galera, mano, caralho, como é que você faz isso aí, mano? Falei, então, porque eu tenho essa noção de música e se eu soubesse o quanto é importante eu estudar música pra melhorar na edição. Agora, aproveitando a onda aqui que você veio falando, você edita bastante, né, Fio? Pelo que a gente acompanha nas redes aí, né? Você já tinha... Como é que foi? Como é que entrou a edição? Cara, é porque no começo, pra produzir vídeo, é isso, né?
Você já começou nessa, tipo... Primeiro vídeo que eu produzi pra filmar profissionalmente. E editar e entregar. Sim, primeiro vídeo que eu produzi profissionalmente na minha vida. Foi um clipe pro meu profissionalmente, entre muitas aspas, né? Que eu fui lá e eu falei, não, isso é uma responsabilidade, eu vou fazer e vou entregar. Foi um clipe pra banda do meu irmão na época. Mas eu sei que pra você, eu lembro que a gente falou, Sim. vocês já participaram, a gente, num dos nossos episódios, não é você minha... vê como é um peso pra você. Sim, é um peso. Tanto é que hoje, e não é... Porque assim, hoje eu edito o que eu gosto. Se eu, por exemplo, videoclipe, quando eu dirijo o clipe, eu gosto de editar. Porque a vibe que eu coloquei ali na direção vai refletir muito na hora da edição também. Não sei se vocês sentem isso. Agora, por exemplo, eu tenho um cliente que eu faço vídeo pra YouTube, vlog, essas paradas. Eu jogo tudo na mão do editor. Isso eu não edito mais, porque hoje eu tenho essa facilidade, né? Você tem um editor, é isso? Tem um cara lá na produtora hoje que ele edita esses trampos aí. Tipo, coisa que é mais feijão com arroz ali, eu deixo na mão dele pra fazer. Agora, quando é videoclipe, sei lá, esses dias a gente filmou uma publicidade e eu fiz questão de eu editar, tá ligado? Então, literalmente eu edito o que eu quero e o que eu tô com vontade de editar. Adriano Fortin, na mesma pegada? Cara, é que eu trabalho com... Você veio de motion, né? De After Effects, não é isso? É que eu passei por várias áreas, né? Então, assim, tipo, desde a época do colegial, que é uma coisa, assim, que eu achei muito legal, que era da minha escola, né? Do primeiro, segundo, terceiro ano. Tinha um projeto, tinha uma matéria lá que chamava projetos. Então, você podia criar, tipo, sei lá, um grupo de teatro, podia fazer um filme, podia fazer qualquer coisa artística, assim. Então dali que começou meio que esse âmbito assim de eu querer cair pro vídeo mesmo, né? Então lá a gente fez um vídeo trash, assim, de, sei lá, 20 e poucos minutos e tal. E, cara, a edição desse vídeo fui eu que fiz também, né? O roteiro também. Cara, é tão feio, assim, olhar hoje, mas, tipo, me dá orgulho, porque, assim, foi minha primeira vez que eu mexi. Coloquei a mão na massa ali, no Movie Maker mesmo. Eu não tinha noção que, assim, se você colocasse um fade de uma imagem pra outra, era noção de tempo. Aí eu colocava fade porque eu achava que ficava bonito. E, cara, tipo assim, foi uma doideira. Não fica, só uma dúvida. Não fica? Ixi, vou ter que tirar de um monte. Fica top, pô. E aí, tipo, a gente passou, assim, isso foi no primeiro ano, né? No segundo ano a gente fez uma continuação do vídeo, no terceiro ano a gente fez um longa-metragem, tipo assim, pra concluir a ideia. E, cara, isso ficou muito na minha cabeça. Aí fui trabalhar, tipo, em videolocadora, fui trabalhar aí que eu entrei numa produtora que trabalhava com Nuke X, né? Que, tipo, cara, foi, acho que uma das melhores experiências que eu tive, apesar de ter ficado muito pouco tempo lá. Aprendi o que era comp, né? De composition. Que era mexer com 3D, colocar o 3D na cena, fazer, sei lá, o que era rigger, skinner, tipo, não tinha noção disso. E, tipo, e lá, o pessoal também, com um grande conhecimento, né, a galera veio tudo de Londres pra cá, os caras, tipo, brasileiro que foi trabalhar em Londres, depois voltou aqui e montou a produtora. E aí, tipo assim, de lá, passei por mais umas 2 produtoras nessa pegada, assim, né, trabalhando com VFX, com, assim, coisas simples até, né, vamos falar assim, pelo meu tempo de experiência na área. E aí passei por umas outras produtoras de streaming, passei por todas as áreas possíveis. Hoje eu trabalho, assim, como empresário, né, que a gente tava falando aqui, não é empreendedor, é empresário, né, do meu próprio negócio, né, então eu filmo, eu edito, eu acabo fazendo um freela pra galera e tal, e hoje uma coisa que me pega muito é ter que gerenciar, por exemplo, pedidos de orçamento, pedidos, sei lá, administrar com o cliente e tal. Separar as etapas. Então até um objetivo que eu quero é tentar, assim, me focar no meu core, né, que é o meu core, basicamente, meu core business, né, onde que eu gosto mesmo de atuar, que é captar e editar. Né? Então é até uma coisa assim que eu fico pensando, tipo, pô, como que eu faço pra só trabalhar com isso? Captar, editar e, tipo, entregar e não ter esse meio termo, né? Mas, cara, edição é foda, cara. A edição, tipo, o Petroco falou do Gaveta, cara, eu vi o workshop que ele deu lá, né, que ele publicou, que ele fala, tipo, eu investi no tosco, eu fui, tipo, querendo ou não, inovador dentro de uma coisa que você falava, mano, como assim você vai vender o tosco e vai ganhar dinheiro? E, cara, eu fico brisando nessas ideias de você criar a sua própria linguagem e ganhar com isso. Só que o tosco dele, tecnicamente, é impecável. Não. Então... Não, mas assim, o processo que ele faz pra conseguir criar um roteiro, né? Que teve um episódio do Sala de Edição que falaram assim, que o roteiro de um filme é feito no pré, né? No papel, é feito na gravação com o diretor lá filmando, e o roteiro na edição, que, tipo, a edição muda completamente. O Daniel Rezende mesmo, ele editou Tropa de Elite. Ele mudou o filme. Ele falou que o filme, o protagonista não era o Capitão Nascimento, eles mudaram isso sem gravar cenas adicionais, tudo na edição. Star Wars, por exemplo, que não era pra ter aquela guerra da Estrela da
Morte com os rebeldes e tal. E, cara, tipo assim, a Fala mal de edição... Star Wars, não. Não, Star Wars é demais, cara. Mas assim, a edição é uma parada muito louca. E o Gaveta, assim, o pensamento que ele tem pra conseguir gravar aquilo é muito doido, assim. Tipo, que ele tem a parada do... O cara é gênio, né? Ele filmou lá aquela parada dele que ele emagreceu, né? Ele filmou meses antes. Aquilo é a montagem pura e na sua essência. O cara Ele é crânio, muito gênio, né? ele é muito gênio. Mas é a questão do vou ver se eu pego conhecimento. aqui o contato dele com o Luquinhas, pra gente trazer ele no sala Aí, aqui. aí, agora Você eu posso, entendeu agora eu pô? posso dar uma de famoso, eu já entrevistei o Gaveta. Olha aí, rapaz. Então Tipo, vou pegar encontrei ele- você o contato. Encontrei ele no evento, né? Fala aqui rapidinho pro meu podcast. Podcast? Que podcast? Fala aqui. Mas é isso aí, galera. A gente tá com um tempo bem divididinho aqui no estúdio. A ideia era trazer aí um pouquinho de cada podcast pra vocês. Nessa parte com conteúdo exclusivo sobre edição, né? Pra vocês saberem o que eles pensam sobre a pós-produção. Não deixem de ouvir os podcasts deles. Repito aqui, reitero, acho importante e muito bom vocês irem atrás do conteúdo deles, que é demais. E lembrando aqui, mandar um abraço pro Lucas Aldi, do Tantos Pixels, e também pro Ivo e o Ayrton também, da Filmicom, que não puderam estar presentes hoje aqui. Eles são lá do nosso grupo de podcasters do audiovisual e eles estão aí em nossos corações e em nossas memórias, nesse momento, lembrando deles aí, nesse papo aqui. Galera, muito obrigado. Santa Mãe do Iso Alto, Fio Rocha, Adriano Valeu. Fortin, Luquinhas Valeu. e Rafael Petroco. Deixem seus arrobas e feeds, Rafa. @papo_fotógrafo. Se digitar no Google papo de fotógrafo, Acha em tudo que é lugar. Muito bem. Santa Mãe Fio, como é que vocês estão? santamandoisoalto.com.br ou @esmia O podcast. famoso SMA. SMA. Santa Mãe do Iso Alto. Muito bem. Procurem eles lá. No Instagram também eles estão... Adriano pessoal 14, também, que é Adriano. o Adriano com Y. Fio Rocha Aco, design no O final. Rafa aí do pessoal, você tem também? Rafa Petro com dois Cs. Muito bem. Luquinhas com Z. Luquinhas com Z, LUQUNHZ, no Instagram, produz conteúdo sobre audiovisual e tem um podcast sobre audiovisual e criatividade também que se encontra no Spotify e outros agregadores. Que é o Valeu. podcast do Luquinhas. Exatamente, muita criatividade. É isso aí, galera. Feliz dia do podcast e até a próxima. Até. Valeu. Um abraço e até o próximo bloco. Valeu. Para, Adriano, só pra não passar vergonha.